Pronunciamento oficial do Comitê Covid-19 Guanhães. A gente vai ouvir primeiramente a prefeita de Guanhães, Dorinha. Olá, amiga. Olá, amigo. Internautas que nos acompanham, ouvintes da Rádio Vida Nova, da Rádio Folha FM. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje em nome do comitê, toda a parte da equipe do comitê, para conversarmos um pouco em relação aos últimos acontecimentos, em relação não é a nova onda, ao aumento do número de casos Covid-19 e em relação especialmente à responsabilidade de cada um de nós. Nós estamos aí há mais de 60 dias, sem o pronunciamento do comitê, mas nesse período nós não paramos, nós temos trabalhado incansavelmente, a equipe está inclusive exausta para dar para a nossa população, para todo o povo de Guanhães e região, essa resposta positiva em relação ao atendimento a todas as pessoas, em relação à manutenção de um baixo nível de ocupação nos leitos de UTI. É importante, primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês, nós estamos aí com uma responsabilidade ainda maior, para os próximos 4 anos, e temos a consciência de que a responsabilidade é muito grande e queremos dizer a vocês que o nosso trabalho não parou, não vai parar e nós estamos aqui para novamente chamar a cada um de vocês para nos ajudar nessa luta que é de todos nós. Chegamos aí em dezembro. Graças a Deus, apesar dos últimos acontecimentos da última semana, do último final de semana, onde nós, de forma assim, inesperada, perdemos inclusive um servidor. E o que eu digo, quando a gente perde alguém mais próximo da gente, a preocupação, ela aumenta. É incrível como que a gente, quando tem alguém mais próximo, a gente fica mais chocado. E a gente tem a consciência que realmente o vírus está aí, nós ainda não conseguimos eliminar, nós ainda não conseguimos ficar livre dessa tristeza, que vem assolando, que vem afetando o mundo inteiro, o Brasil inteiro e Guanhães. E apesar disso tudo, apesar dessa tristeza grande, nós temos ainda uma satisfação em dizer que a nossa equipe tem um desempenho exemplar, ela tem um desempenho muito satisfatório, que coloca Guanhães ainda num patamar de boa qualidade de atendimento à nossa população, e nós precisamos vencer essa crise num patamar ainda melhor. Mas para que a gente consiga atingir, para que a gente consiga manter um baixo nível de ocupação e para que a gente consiga, de fato, prestar esse serviço de qualidade que já vem sendo prestado, nós precisamos da ajuda de cada um de vocês e continuar contando com a ajuda. É natural que quando a gente tem um baixo índice, a gente tem a ideia de que o vírus não chega aqui, de que a gente não precisa ter os cuidados e a tendência é um relaxamento. O que nós observamos aqui nos últimos meses é um relaxamento talvez natural, justamente pelo baixo índice. Mas nós estamos aqui para novamente solicitar a cada um cidadão e cidadã de Guanhães que esteja atento, que redobre os cuidados, porque com o aumento com o aumento de casos, nós corremos o risco de voltar para aquela onda que nós não queremos voltar. Nós estamos na onda amarela, pretendemos continuar, não estamos aqui para apresentar medidas restritivas, porque pelo Minas Consciente, Guanhães está classificado na onda amarela, nós poderíamos até retroagir, mas nós não estamos aqui para retroagir, nós não estamos aqui para impedir as atividades.
A gente entende, especialmente nesse final de ano, a expectativa do comércio é muito grande, mas é preciso que cada um de nós tenha uma expectativa para além do comércio. Nós precisamos de ter uma expectativa de que passemos esses próximos 14 dias, né, que estão faltando para finalizar o ano, que a gente passe esses 14 dias mantendo o distanciamento, mantendo o uso de máscara, mantendo a higiene das mãos, mantendo todas as medidas que a vigilância sanitária tem nos orientado, mantendo todos os cuidados que a vigilância em saúde tem nos passado, para que a gente possa passar um Natal mais fraterno, um Natal mais humano, e para que a gente possa entrar o 2021, de fato, preservando as nossas vidas. Então, eu deixo aqui, para toda a população de Guanhães, um apelo, né? Vamos juntos vencer essa batalha. Nós chegamos no final do ano com um índice favorável e nós precisamos fechar o ano com motivos para festejarmos de fato. É importante que cada um assuma essa responsabilidade. A gente às vezes fica cansativo, né? Não insistir no mesmo assunto, não insistir na mesma coisa. Mas é a mesma coisa, gente. Nós precisamos continuar com os mesmos cuidados daquele primeiro dia que o comitê pronunciou e que pediu a todas as pessoas que mantivessem o distanciamento. É importante a gente estabelecer a diferença entre distanciamento e isolamento. Vamos manter o distanciamento para que a gente não fique isolado no Natal. Vamos manter o distanciamento para que a gente passe um Natal e um final de ano com a tranquilidade, na paz, para que a gente possa estar distanciados, mas juntos daquelas pessoas que nós gostamos, daquelas pessoas que nós amamos, para que a gente possa respeitar um ao outro, para que a gente possa preservar a nossa vida e a vida do outro. Eu deixo aqui um agradecimento muito grande a toda a população, deixo aqui os parabéns pelo comportamento até então, seguido pelas orientações, né, que vem sendo o comportamento que cada um mostrou mediante as orientações da vigilância, mas nós pedimos a vocês, né, que ouçam a partir de agora o que a vigilância em saúde, o que a vigilância sanitária, o que o atendimento psicológico do município tem para apresentar para vocês, para que juntos a gente consiga combater, continuar combatendo, continuar nos livrando de dias que não sejam aqueles que nós escolhemos. Então, eu agradeço, desejo a todos um bom comportamento, né? Que mantenhamos o uso da máscara, que mantenhamos a higiene das mãos, que mantenhamos o distanciamento e vamos juntos porque a luta é nossa. O poder público sozinho não dá conta de absorver todas as demandas. Temos feito o nosso dever de casa, a nossa equipe está trabalhando de uma forma brilhante, a atenção básica do município está aberta aí para atender a todos, pedimos, insistimos com todos que necessitarem, com todos que tiverem o menor sintoma, que procurem os postos de saúde. Todos sabem, os postos de saúde estão aí atendendo o dia inteiro. Tem o posto central que está atendendo no horário noturno, nos finais de semana. Então, gente, nós insistimos. Caso tenham qualquer sintoma, que procurem primeiro a unidade de saúde. Eu vou passar a palavra para a Elaine, a coordenadora da Vigilância em Saúde, para ela passar para vocês o que mudou, o que não mudou e as informações técnicas. Muito obrigada, até mais. Aí nós ouvimos, então, é isso aí, Fernando. O ouvinte acabou de ouvir a prefeita Doris Campos Coelho fazendo a abertura do pronunciamento. E agora vai falar Elaine Carneiro, coordenadora de Vigilância em Saúde. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem nesse momento. Eu quero agradecer muito
mais uma oportunidade ofertada pelas duas rádios para que a gente possa se dirigir à nossa população. E enquanto área técnica do município, eu preciso dizer aqui qual é o nosso cenário, quais são as nossas reais condições. E aí, quando surgiu a oportunidade dessa fala, eu fiquei me perguntando, né? E além de apresentar esse cenário, o que é que eu preciso levar de informação, de entregar para a nossa população? Eu preciso entregar, mais uma vez, as informações que se referem aos cuidados que cada um de nós precisa adotar para que a gente consiga vencer essa pandemia que está aí conosco desde fevereiro. Então, eu me lembro que já são 9 meses de pandemia, né? E no nosso primeiro pronunciamento, na minha última fala também aqui, eu disse, nós não recuamos e nós não vamos recuar. Então, nós estamos aqui firmes. Nós estamos aqui no mesmo ritmo, né? Bem cansados, mas no mesmo ritmo. Trabalhando muito, todos os dias, e aí eu digo aqui, pela equipe da atenção primária do município. Eu estou dizendo o meu setor especificamente, Vigilância e Saúde, mas eu posso aqui dizer pela atenção primária do município. Vigilância e Saúde, equipes de saúde da família que não têm parado desde que nós começamos essa batalha. E aí, falando sobre o nosso cenário, eu fiz um levantamento bem rapidinho ali agora, conferindo os nossos boletins, né? Boletim do dia 29/10. Nós tínhamos 1.400 casos de Guanhães, de munícipes notificados. Boletim do dia 27/11, 1.800 casos notificados. Boletim do dia 11/12, 2.110 casos notificados. Então, numa avaliação bem rápida, o que a gente pode perceber aqui? Em 30 dias, a gente caminhou com 400 novas notificações, em 30 dias, e nos últimos 15 dias nós fizemos 300. Esse é o retrato do que acontece no nosso país hoje. Então é por isso que a gente diz que talvez nós estejamos agora num segundo momento muito crítico dessa pandemia, e talvez mais crítico do que o primeiro, porque agora parece-nos que é tudo muito mais rápido. Então, quando eu digo que em 30 dias a gente notificou 400 casos e que nos últimos 15 dias nós notificamos 300, né? Eu digo que de fato a gente tem uma curva de casos em franco crescimento. E o que acontece quando a gente aumenta o número de casos suspeitos notificados? Automaticamente aumenta-se a probabilidade de nós termos pessoas nesse grupo positivas, aumenta-se a probabilidade de dentre esse grupo de positivos nós termos pessoas que vão ter complicações da doença, aumenta-se a probabilidade de nós termos pessoas que vão precisar da assistência hospitalar, aumenta-se a probabilidade do óbito. Então, é uma cascata de eventos que vem a partir desse aumento de incidência, que é aumento de casos novos da doença que aparece. Então, o nosso cenário ele não é diferente, falando em termos de país, né, do país e nem do estado de Minas. Quando a nossa prefeita diz do fato de nós termos uma situação favorável, talvez sim no que se refere aos desfechos. A maior parte dos nossos casos são identificados, são notificados, são isolados e são recuperados. O nosso número de óbitos esteve estagnado por muito tempo, até o acontecimento do último fim de semana, que muito nos entristeceu e que vem trazer para nós o retrato da situação, que não é fácil, que é trabalhosa, que exige de nós muito esforço, que exige de nós participação. E quando eu digo nós, eu digo então nós precisamos de coparticipação. Se exige de nós responsabilidade, então exige que a gente tenha corresponsabilidade, de um lado e do outro. O lado de cá é o grupo dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, enfrentando isso desde que isso começou. E eu não vou me cansar de dizer que nós somos recursos finitos.
nós somos recursos finitos. A estrutura do Sistema Único de Saúde é uma grande ferramenta nessa luta contra a doença, também é finita. Os leitos são finitos. E é aí que a gente tem um grande gargalo. E é por isso que a gente fala em coparticipação, em corresponsabilidade. É por isso que a gente chama a população. Todas as vezes que é possível, a gente vai dizer: vocês precisam nos ajudar. Então eu digo que nós temos, como eu disse, um problema. Qual é o problema? Esse aumento de notificações, né, que tem nos assustado nas últimas semanas, tem deixado algumas regiões, muitas regiões do estado, muito pior que a gente, uma pressão infinitamente maior, pressão por leitos, né? E nós também, a gente tem nas últimas semanas uma taxa de ocupação dos leitos do hospital, que é uma taxa que até então nós não tínhamos, né? Considerável, muito significativa. E aí eu me pergunto, né? E faço a pergunta às pessoas que estão me ouvindo, né? Quem constrói essa curva? Quem constrói essa curva que sobe? Nós construímos essa curva. A sociedade constrói essa curva. A curva, ela representa o nosso comportamento diário. O comportamento do vírus, ele não mudou. O vírus é o mesmo, atuando de uma forma assustadora pelo poder de transmissão que esse vírus tem. E é assim desde sempre. O nosso comportamento tem feito essa curva subir. E aí a gente precisa perguntar, então, onde é que está a solução? Nós precisamos encontrar a solução. E ela tem sido constantemente dita e divulgada. Distanciamento. O vírus entra e faz o estrago nas aglomerações. E é por isso que, mais uma vez, a gente precisa dizer que, apesar de nós estarmos cansados, né, e é um discurso que a gente ouve, que a gente diz também, né, eu cansei desse coronavírus. Eu cansei dessa conversa sobre Covid. Eu tô cansada dessa máscara. Qual de nós, né, ainda não pronunciou uma frase dessas? Eu acho que é unanimidade, não é? São as nossas frases das últimas semanas, dos últimos meses. Só que esse vírus ainda não se cansou de nós. E aí não nos resta outra alternativa, senão continuarmos fazendo a nossa parte. Então, o que os estudos que já foram feitos, eles mostram? Eles mostram isso. Locais, territórios, onde a população baixou a guarda, a doença entrou, avançou e fez essa curva que acelera, que sobe e que nos deixa, às vezes, até sem ação. Até sem ação. Em alguns momentos, a gente não sabe o que fazer. Não acho vergonhoso dizer isso. Em alguns momentos, a gente não sabe o que fazer. Então, se esses estudos mostram isso, se nós conhecemos as formas de transmissão e sabemos que, de fato, o que traz a doença, o avanço da doença, é aglomeração, palavra de ordem, distanciamento. Distanciamento. E aí, quando Dorinha nos disse, é importante distanciar para não ser necessário isolar. Então, nesse momento, não o extremismo do lockdown, por exemplo, todas as pessoas obrigatoriamente em casa, mas as regras da flexibilização que foi colocada. Porque a flexibilização que nos trouxeram, que foi possível, ela foi possível com regras. Ela nunca foi possível sem regras. E se nós desrespeitarmos essas regras, nós vamos voltar para aquela situação em que nós vamos precisar nos isolar. Lembra que num momento muito crítico, nós falamos sobre isso? Não saiam de casa. Só saiam se for muito necessário. Por favor. Não foi assim que a gente se pronunciou? E hoje a gente consegue se pronunciar de uma forma um pouco diferente, né? É dizendo assim, por favor, saiam, mas respeitem as regrinhas. E essas regrinhas, elas são aquelas regrinhas básicas. Elas não mudaram. Como eu disse, o distanciamento, como palavra de ordem. A máscara em
todas as circunstâncias. É ilusão nós acharmos que eu só preciso dela quando eu estou numa fila do banco, que eu vejo muita gente na minha frente. Não é bem assim em todas as circunstâncias. Ela passa a ser necessária, inclusive, nos grupos de dentro das casas. Sabiam? Nos grupos de dentro das casas. Quando a gente manda o paciente isolado para casa, a gente diz para ele, é máscara 24 horas por dia. Então, a máscara em todas as circunstâncias e bem ou tão importante quanto, bom lembrar, em todas as circunstâncias, bem usada, porque nós temos um destaque negativo quando a gente sai às ruas às vezes, que é esse uso inadequado, não é? Uma máscara pendurada na orelha ou uma máscara no queixo. Talvez a gente esteja com ela, assim, simbolicamente, nos olhos. Porque ela precisa estar cobrindo o nariz e a boca. E hoje a gente trabalhou um alinhamento com profissionais, ontem também nós trabalhamos alinhamento com os profissionais, e eu disse a eles, olha como a gente aprende todos os dias sobre coronavírus e como a gente reforça coisas básicas todos os dias. Hoje a gente falou, por exemplo, sobre, de novo, uso adequado da máscara para os profissionais de saúde. Sim, por que não? Sim, porque são essas medidas pequenas, que parecem bobas, que vão fazer a diferença. Então, se a gente pensar, olha, e se a gente mudar agora? Porque eu estou dizendo que sim, a gente descumpriu essas regras. Eu acho que nós descumprimos essas regras. E se a gente mudar agora? E se a gente começar a rever esse comportamento nosso que não está tão bonito e tão disciplinado assim? Certamente nós vamos iniciar o próximo ano de uma forma mais tranquila. E se nós não mudarmos, certamente nós teremos muitos desafios pela frente. Muitos desafios pela frente. Então, quando eu iniciei dizendo que já existem muitas regiões, há regiões sofrendo muita pressão por um leito, a gente diz do sofrimento, especialmente de algumas pessoas, e eu penso muito nisso, tenho pensado muito, né? Naquelas pessoas que estão hospitalizadas ou naquelas famílias que perdem os entes queridos e não têm o direito de velá-lo. Ou daquela pessoa que está hospitalizada e perde o direito do acompanhante porque os hospitais não podem permitir essa aglomeração de pessoas. Então, olha como é sofrido. É muito sofrido. Foram duas situações muito especiais que ficaram na minha cabeça todos os dias, desde que a gente disse que teria o pronunciamento. É porque de fato não é fácil, não é? Não poder velar, não poder ter o acompanhante dentro do hospital precisando dele, em algumas circunstâncias eles não permitem, porque de fato não pode. E aí, como eu disse, e se nós mudarmos agora? Então vamos pensar que a gente pode mudar agora? Eu acho que a gente pode mudar. A gente pode mudar fazendo esse dever de casa que de repente a gente não está fazendo como deveria. Então, além de todas essas questões que eu disse aqui que são importantes, eu acho que também é uma outra forma bem importante de colaboração, de participação da população, que está diretamente relacionada ao fluxo dos pacientes doentes dentro do município. Então, eu queria começar dizendo sobre, mais uma vez, o que é a definição de um caso suspeito de Covid hoje. O que é um caso suspeito de Covid? É uma pessoa que tem um quadro respiratório agudo e que tenha pelo menos 2 dos sintomas a que eu vou me referir aqui agora. Então, quais são eles? A febre, mesmo que seja uma febre que não apareceu no termômetro, mas que causou uma sensação, mesmo que seja a sensação de febre. O calafrio, a dor de garganta, a tosse, a coriza, os distúrbios olfativos e gustativos, são esses os principais sintomas. Quaisquer pessoas, ou qualquer pessoa que tiver quaisquer 2 desses sintomas, é um caso suspeito de Covid. Então, qual é o nosso pedido e que seria mais uma boa forma da população nos ajudar nesse trabalho?
Bom, se eu percebo o surgimento de quaisquer desses sintomas, eu me dirijo a uma unidade básica de saúde para receber o atendimento, a avaliação médica que vai me dizer, eu sou ou eu não sou um caso suspeito de Covid? Então, para onde eu vou? Eu vou para as chamadas unidades básicas de saúde, os PSFs. Lá estão o médico, o enfermeiro, que são os responsáveis pelo seu atendimento, que te conhece, que tem vínculo com você. Então eu vou direto para o hospital? Não, eu não vou direto para o hospital. Eu vou para uma unidade básica. Esse é o fluxo. A gente diz que essa unidade básica é a porta de entrada. É lá que o usuário entra e lá ele vai ser devidamente assistido. Bom, eu tenho esses casos leves. Se de fato configurar isso num caso suspeito, eu vou ser devidamente notificada, vou receber uma orientação para isolamento, vai existir um teste, vai existir também o isolamento do que a gente chama de contatos próximos. E aí esse conceito de contato próximo, os profissionais das unidades básicas de saúde estão muito bem preparados para aplicar, porque contato próximo nem sempre é apenas o grupo que está no mesmo domicílio. A gente pode ter contato próximo fora do domicílio, a gente pode ter contato próximo no trabalho, a gente pode ter o contato próximo numa festinha que aconteceu no fim de semana. E olha como a população pode contribuir. Vamos pensar. Se quando a gente faz a notificação de um caso, nós propomos o isolamento de todos os chamados contatos próximos e eu identifico que como contato próximo tinham 15, 20 pessoas que participaram de uma mesma festa, um caso que poderia ter só os contatos do domicílio, tem todos os contatos do domicílio mais os 20 casos da festa. Esse é o grupo que a equipe de saúde da família vai precisar acompanhar e monitorar. E qual é o nosso receio? E eu venho dizendo isso já há algum tempo também. É que em algum momento, diante de uma quantidade grande de casos e de contatos, nós não tenhamos pernas, não sejamos suficientes para acompanhar com a qualidade que precisa existir na assistência, porque a gente preza por uma assistência de qualidade, tem que ser bem acompanhado. Que a gente não consiga fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e essa assistência para todas as pessoas que vão precisar dela. Então a população colabora quando ela respeita essa orientação de distanciamento, ela colabora muito. Porque se surgir um sinal e sintoma, eu tenho como contato próximo só de fato aquelas pessoas que são muito próximas, que são as pessoas da minha casa. Isso diminui em muito o volume de trabalho nosso. E por que a gente quer que seja assim e acha que é importante que seja assim? Porque a gente tem maior oportunidade de prestar essa assistência de qualidade para aquela pessoa que tem o sinal e o sintoma, que é o caso suspeito da doença. Então, mais uma vez eu vou dizer que nós não recuamos e que nós não vamos recuar. A atenção primária do município continua forte. Nós estamos nos constantes alinhamentos, nós estamos muito atentos para a identificação precoce dessas pessoas, para a notificação, para o isolamento, para o monitoramento e para a testagem. E aí, eu queria falar também um pouco sobre a testagem, porque a gente recebe muitos questionamentos referentes aos testes, né? E muito diferente do momento que nós vivemos lá atrás, em que sim, faltaram testes para todas as pessoas que se apresentavam com sintomas. Hoje, todas as pessoas que são notificadas como casos suspeitos, todas, têm acesso ou podem ter acesso ao exame padrão, ao teste padrão para identificação do vírus, que é o chamado RT-PCR. Basta que essas pessoas cheguem para nós precocemente, ou seja, no início dos seus sintomas, porque esse teste é um teste que nós fazemos na fase aguda da doença, não é um teste para quem chega muito atrasado na unidade básica de saúde. Então, olha outra informação importante. Ir buscar o atendimento, a avaliação médica, logo que identificar
a presença de um desses sinais ou sintomas. Buscar essa avaliação para que, inclusive, possa ter acesso ao teste padrão que diz é ou não é a doença. É o único teste que a gente fala, confirma ou descarta a doença. O nome dele é RT-PCR. A gente diz que é padrão ouro. E hoje todas as pessoas têm acesso. Nós tivemos, eu preciso dizer disso, porque também é um questionamento que chegou para nós. Nós tivemos nos últimos 15 dias o laboratório central do estado, que é a chamada FUNED, Fundação Ezequiel Dias. É o laboratório que recebe a maior parte dos nossos testes. Eles ficaram muito carregados, muito congestionados. E aí, nesses últimos 15 dias, nós tivemos um atraso enorme de testes, de resultados. E para tentar resolver isso, a Secretaria Municipal de Saúde já adquiriu uma quantidade suficiente desse mesmo teste padrão ouro, para que a gente possa continuar fazendo no mesmo ritmo que a gente vinha fazendo esses testes há algumas semanas atrás. Então, de uma maneira bem geral, eu acho que se a população segue esse fluxo, ela também ajuda. Porque quando eu digo que eu vou isolar o caso ou alguém que tem sintomas, eu estou dizendo que eu estou atuando no ponto certo para evitar a propagação dessa doença na comunidade. O isolamento, aí sim, é isolamento. Eu já disse em alguma outra oportunidade, é hoje uma ferramenta importantíssima, isolamento precoce, porque a gente retira do grupo aquela pessoa que é uma transmissora. Bom, então tá vendo como é preciso ser vigilante, atento, e esse vigilante, me pergunta muito, o vigilante, no caso, é o profissional da equipe. O vigilante é qualquer cidadão que esteja atento a essas orientações todas e que faça aquilo, ativamente, aquilo que está sendo recomendado. Então, já pensou se nós tivermos uma população de vigilantes, de pessoas muito vigilantes, atentas a esse fluxo, a necessidade de ir precocemente procurar o médico, de cumprir o isolamento quando ele é recomendado? Aí sim. Aí os nossos resultados vão ser muito diferentes. E é nisso que a gente tem apostado, né? Então, para finalizar, eu queria mais uma vez dizer que a flexibilização que existe numa onda chamada onda amarela é uma flexibilização com regras. É importante que a gente cumpra. Lembrar que essas ondas, elas são variáveis, elas mudam conforme o comportamento da doença. E o comportamento da doença muda conforme o nosso comportamento. Se nós nos comportarmos bem, a gente tem grandes chances de passar bem por esse período. Lembrar que nós estamos num período de fato crítico, bem estratégico, que será melhor ou pior lá na frente, se aqui nos comportarmos melhor ou pior. O resultado desse comportamento de agora, dos últimos 14 dias que antecedem a virada do ano, vai aparecer para a gente no início do mês. Acho que se por algum momento nós nos sentimos cansados ou desmobilizados, está na hora da gente arregaçar as mangas e novamente nos mobilizarmos. Vigilância total. Vigilância total. Essa é a palavra de ordem. Então, queria pedir muito compromisso de cada um, muita responsabilidade. Vamos pensar muito antes de agendar, de propor ou agendar qualquer tipo de aglomeração para uma confraternização. Especialmente nos ambientes de trabalho, né? Porque pode ser que isso nos traga muitos problemas a partir do primeiro dia do próximo ano. Então é só agradecer, né, pela oportunidade,
dizer que penso também que a população tem colaborado na medida do possível, que a gente entende que um certo relaxamento, como você disse, tem acontecido pelo nosso esgotamento, que é bem natural, mas está na hora da gente endurecer. A gente fala de endurecimento, né? Da gente endurecer um pouco, entendendo esse momento crítico pelo qual nós passamos. Então eu desejo também a todos um Natal de muita tranquilidade, uma virada de muita tranquilidade, que a gente tenha um ano um pouco diferente desse, né? Porque não foi um ano fácil para ninguém, foi um ano bastante trabalhoso, né? Bastante trabalhoso, e a gente quer poder respirar um pouco no próximo ano. Então é para isso que a gente está aqui agora, pedindo muito a participação de cada um cidadão goianense. Eu agradeço muito pela oportunidade, tá? Então, você lembrando a programação da Rádio Vida Nova, acabou de ouvir a Elaine Carneiro, coordenadora de Vigilância em Saúde. É um pronunciamento do Comitê Gestor de Crise Covid-19 em Goiás. Vai falar agora a Bruna Bessa, da coordenação da Vigilância Sanitária. Sobre a necessidade de mudança de comportamento da população. E agora vamos ouvir a coordenadora da Vigilância Sanitária de Goiás, Bruna Bessa. Boa tarde a toda a população goianense que nos ouve pela Rádio Vida Nova e pela Folha FM. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Minas Consciente, porque ainda, por mais que a gente já tenha falado algumas vezes, ainda tem muitas dúvidas, tem muita gente que ainda tem muita dúvida em relação ao programa. Então, o que é o Minas Consciente? Ele é um plano de retomada da economia que o governo de Minas Gerais fez para a abertura gradativa do comércio, considerando a pandemia. Então, como que ele funciona? O governo ele classificou as atividades econômicas em ondas. Onda vermelha é a onda mais restritiva, é aquela onda em que só abre os comércios essenciais. Supermercado, farmácia, posto de gasolina. A onda amarela é aquela onda em que abre os serviços não essenciais com baixo poder de contaminação. Aí entram o restaurante, o bar, a lanchonete, o comércio local, né, de comércio vestuário, calçado, móveis. Já a onda verde é a onda de comércio não essencial com alto poder de contaminação. E aí entram as aglomerações, a boate, os shows, isso tudo está previsto para a onda verde. Essas ondas, elas não são fixas, né? Elas dependem de uma variação. Essa variação, para a gente subir da onda vermelha para a onda amarela, da onda amarela para a onda verde, é a cada 28 dias essa variação. Agora, para a gente regredir, então no caso uma regressão, piorou o cenário, piorou o número de casos, a gente regride imediatamente, é na próxima semana. Então, o que faz essa mudança? Existem uns indicadores, né? Eu vou falar alguns deles aqui, mas os indicadores que mostram o cenário para a gente de qual onda que o município vai estar, no caso, qual que a micro e a macro vai estar. São eles: o número de RT-PCR positivo é um indicador, o número de óbitos do município, o número de ocupação, tanto de CTI Covid quanto enfermaria Covid, é um indicador, e a incidência da doença. Então, esse bolo todo dá uma noção do cenário e classifica a gente de acordo com as ondas, em qual onda nós vamos estar. Por que a gente pede a cooperação da população? Isso tudo aqui depende do que a Elaine já falou, do que a Dorinha falou, depende do comportamento da população. Então, a Secretaria de Saúde sozinha não consegue fazer nada, a Prefeitura sozinha não consegue fazer nada. A gente precisa de uma colaboração para que nós possamos fazer o nosso trabalho e que cada pessoa colabore, faça o seu, né? A gente está falando muito em coparticipação disso aí. Então, a população precisa sim fazer a sua parte, precisa cobrar, né? Eu venho aqui até pedir para a população ser fiscal, o dono do comércio ser fiscal do seu comércio, não permitir que o descumprimento das medidas sanitárias no seu comércio, né? Não permitir que entrem clientes sem máscaras, não permitir que sejam descumpridas medidas sanitárias dentro do seu comércio para deixar aquele local um local seguro para o seu cliente, né? Isso para todos. Tiveram algumas regiões do estado que regrediram para a onda vermelha. Nós ainda permanecemos na onda amarela, mas como eu disse, pode ser que semana que vem, se continuar, né, aumentando o número de casos, a gente pode ir para a vermelha. Eu acho que se permanecer dessa forma, a onda vermelha é uma questão de tempo. Então a gente precisa, como a Elaine disse, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa, ainda dá tempo da gente mudar o nosso comportamento, ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, né?
que tem previsto da parte de vigilância sanitária? A vigilância sanitária no município, ela orienta todos os segmentos comerciais foram orientados, dos diversos tipos, quanto ao protocolo. O Minas Consciente, ele já envia para nós um protocolo sanitário com todas as medidas que o estabelecimento deve cumprir. Para além disso, o município fez um decreto, tem 2 decretos do município com algumas medidas mais restritivas, que não contemplam no Minas Consciente. Então, a vigilância sanitária, ela orienta e fiscaliza todos os segmentos comerciais com base nesse protocolo. O que a gente tem acompanhado? Uma resistência muito grande da população em cumprir os protocolos, muito grande mesmo, de alguns comerciantes e da população em geral. A gente entende um pouco, quando a gente fala, são 9 meses de pandemia, a gente está um pouco cansado, a tendência é a ter um certo relaxamento, mas aí quando vem um boom desse, mais casos, um óbito, a gente assusta. Então agora é hora da gente fazer alguma coisa, da gente realmente... Eu não estou falando que a gente não deve sair, eu acho que a gente deve sair sim com consciência. Vamos ao bar? Vamos respeitar o protocolo do bar, o que está previsto naquele lugar. Não é para unir mesa? Não vamos unir mesa, são 4 pessoas por mesa, vamos sentar. Vou ao supermercado fazer minha compra, o que está previsto de protocolo do supermercado? Vamos cumprir o que está previsto. A loja de roupa, você não pode provar roupa? Não vamos provar roupa. E quanto às confraternizações de final de ano, é uma coisa que eu queria enfatizar aqui, gente, não é o momento. Não é o momento de confraternização de final de ano, não é o momento de abrir o culto, não é o momento de reunir aquelas pessoas queridas que a gente tem costume de fazer todo final de ano, que esse ano vai fazer falta, de reunir as pessoas em casa. Então, gente, por favor, não vamos fazer confraternização de final de ano, não vamos fazer festa em casa, gente. A gente tem acompanhado diversas, que a população... Alguns consulados continuavam fazendo festa em casa, levam para sua casa 30, 40 pessoas, ou para sua casa ou para o sítio. Gente, isso não pode. Por favor, colaborem com a gente. A vigilância sanitária recebe essas denúncias das festas, mas na residência a vigilância sanitária não consegue atuar. A gente consegue atuar só em estabelecimento com CNPJ. Festa em casa realmente a gente não consegue, então a gente precisa da ajuda da população. Sem a ajuda da população a gente não vai conseguir chegar muito longe. Então, eu queria deixar aqui esse apelo para vocês. Eu ouvi a reunião hoje do comitê da macro e o tempo todo está sendo falado. A gente está num momento muito delicado da pandemia, A gente está com um cenário, vislumbrando um cenário muito ruim para janeiro e fevereiro, se as coisas continuarem dessa forma, se a contaminação continuar como está. Então, assim, a preocupação geral, o estado de Minas, de uma certa forma, ele está regredindo, as regiões do estado estão regredindo. Hoje regrediram mais 6 regiões para a onda vermelha. Então, assim, a gente não quer chegar ao ponto de ir para a onda vermelha e ter que funcionar novamente igual lá no início. Funcionou só o comércio essencial. É muito triste a gente ver, porque quando a gente fala assim, o essencial é aquele que não dá para a gente viver. Mas a Dorinha mesmo já falou isso aqui várias vezes, que toda atividade econômica que leva o sustento para a família é essencial. Então, o dono da loja de sapato, ele precisa vender sapato, ele precisa pagar o funcionário dele, ele precisa pôr comida na mesa dele. Então, tudo é essencial, mas infelizmente, se a gente regredir para a onda vermelha, é só os que podem funcionar, que vai ser supermercado, posto de gasolina e farmácia, e alguns outros poucos. Então, gente, é hora da população arregaçar as mangas e não deixar a gente voltar. Vamos permanecer na onda amarela, porque regredir para a onda vermelha agora seria muito triste. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para a população. Pedir novamente, vamos evitar a aglomeração, vamos manter o distanciamento social, o uso de máscara, vamos respeitar os protocolos. Eu acho que juntos a gente vai muito mais longe. Então, O ouvinte que está acompanhando a nossa programação acabou de ouvir aí a Bruna Bessa, coordenadora da Vigilância Sanitária, pronunciamento do Comitê Gestor de Clínicas Covid-19 Manhães. Agora vai falar Liliane Maria da Silva, ela é psicóloga do CAPS, nós vamos ouvir a psicóloga do CRAS, tem a programação da Rádio Vida Nova FM. E também vai falar aqui nesse pronunciamento. Boa noite a cada um e a cada um que nesse momento, no final de sexta-feira, no meio de dezembro, a poucos dias do Natal, se dispuseram a mais uma vez nos ouvir
sobre pandemia, Covid, máscara, distanciamento social e o perigo que isso tudo representa para cada um de nós e para todos nós. Há 9 meses atrás, nós estivemos aqui pela primeira vez para informar a população da nossa cidade que 2 pessoas estavam de fato contaminadas. Era o início da nossa experiência real com a pandemia mundial do coronavírus. Naquele momento de gravidade, nós trazíamos o coração com tanta esperança de que nós conseguíssemos manter distante das nossas vidas e das nossas histórias a perda de pessoas amadas. Mas a esperança, como todos os sentimentos humanos, ela também é ambígua. E a esperança, ela pode ser passiva ou ela pode ser ativa. A esperança passiva é aquela em que nós cruzamos os braços e aguardamos que alguma coisa que não diz respeito a mim resolva. Que alguém que não sou eu descubra a solução. Deixa a vida, deixa o tempo, deixa alguém, deixa alguma coisa resolver. E a gente tem a esperança ativa, que é verbo, né? Esperançar. Confiar, aguardar e agir. Agir com lucidez, agir com fé, agir com paciência, agir com disciplina, agir com responsabilidade. Quanto de cada uma dessas esperanças, cada um de nós se pôs a viver estes últimos 9 meses da pandemia na nossa cidade? É uma pergunta que a vigilância, a prefeitura, a promotoria, a defensoria, o hospital tem como responder? Não. Porque essa ascensão de que a Elaine fala são números. Mas não são números. Somos nós que estamos ali, representados por aqueles números. E só cada um de nós consegue, de fato, responder como é que atravessou essa experiência até aqui. Talvez nós pudéssemos ter feito diferente. Talvez nós tivéssemos chance real de não chegarmos ao dia de hoje com as perdas que tivemos na nossa cidade. Mas a vida é assim, não tem volta, é daqui para frente. Então, quando a Bruna nos diz ainda dá tempo, isso é uma verdade. Há 9 meses atrás nós estávamos no início dessa jornada e viemos juntos até aqui. Quando a Elaine diz de que toda a rede de serviços tem dia e noite trabalhado para que a população receba todo o melhor possível que ela precisa, isso é uma verdade. Nós lá no CAPS também temos o nosso testemunho quanto a isso. Quanto ao aumento do número de casos que nos chegam,
casos graves. Agravamento de adoecimento psíquico, instalação de sofrimento psíquico grave, gravíssimo, por conta da pandemia. Porque há muitos, o chão desapareceu. Com o medo, a ansiedade, a tristeza, a angústia, o medo de morrer, o medo de perder o trabalho, o medo de contaminar a própria família, porque é preciso seguir trabalhando. Nós também damos testemunho do desdobramento da equipe para dar conta da demanda de trabalho. Também damos testemunho do cansaço. E de quantas vezes dissemos também, cansada dessa máscara, cansada dessa pandemia. Quando é que isso vai passar? Também damos testemunho de termos sido contaminados, de atravessar, igual a qualquer outra pessoa da nossa cidade, o susto do resultado positivo, a experiência angustiante do isolamento dentro de casa, a alegria de poder retornar ao trabalho. Igual cada um de vocês que passaram por isso. Porque nós temos na nossa cidade já, nessa vida que não volta atrás, quem já se deparou de frente, de perto, com a situação de estar contaminado com o coronavírus. Quem passou por isso viu que não é brincadeira, viu que não é fácil. E quem ainda por cima viu falecer alguém que ama. Nesse último final de semana, não foi? De novo. De repente o riso fez-se pronto. De repente a calma fez-se vento. De repente, não mais que de repente, lá se foi um amigo, lá se foi um pai, lá se foi uma vida, e cada vida conta, cada vida conta. Cada vida que perdermos nessa pandemia será uma perda irreparável. Mas ainda dá tempo. Há 9 meses atrás era o início da jornada. Hoje, há 15 dias do Natal, nós estamos numa encruzilhada. É quase um milagre que esse agravamento que vivemos hoje não tenha acontecido antes. Como explicar isso? Eu não sei. Mas agradeço. Agradeço. Ainda dá tempo. Dá tempo da gente respirar fundo e escolher cuidar de viver. Porque a vida está em perigo. Lá no início da pandemia, não sei se vocês vão recordar, mas nós dissemos dos efeitos psicológicos de uma experiência como essa. E o primeiro efeito psicológico era uma sensação que a gente chama de dissociação da realidade. Lembram disso? Parece que é um sonho, parece que é um pesadelo. A realidade do que está acontecendo, ela não chega de imediato.
A gente fica passado, fora do ar, sem chão, sem entender, sem acreditar? E quanto tempo leva, Liliane, para esse sentimento de irrealidade passar? O tempo é do sujeito, cada um de nós. Então nós temos na nossa cidade pessoas que desde o início se deram conta do perigo e da gravidade da pandemia e vêm se cuidando. Ainda que de vez em quando tropece aqui, tropece ali. Nós temos pessoas que neste momento estão se dando conta da seriedade do que ela pode fazer por ela e pelos outros. E nós também ainda temos na nossa cidade quem permanece vendado com a máscara, vendado por alguma dificuldade que é da pessoa em levar a sério o perigo que a vida dela está correndo. Uma pena, porque cada pessoa que não dá conta de se cuidar, que ainda não dá conta de acreditar no perigo do Covid, ela coloca em risco não apenas ela, mas também aquelas com quem ela convive. Mas ainda dá tempo. Dá tempo da gente evitar passar de novo pelo que passamos no último final de semana na nossa cidade. Por esse susto, por essa dor, por essa tristeza imensa, incomensurável. Foi com esperança e é com esperança que nós estamos aqui hoje de novo. Com a esperança ativa. Estamos aqui esperançando. Cada um de nós. Vocês não podem ver, mas eu estou aqui vendo os olhos brilhando, as cabecinhas balançando. Nós estamos aqui para esperançar, para ativamente escolhermos, decidirmos viver com responsabilidade esse momento, porque nós ainda temos um bom chão pela frente e bem mineiramente essa estrada tem curvas e a gente não sabe o que tem depois daquela curva, mas dá tempo e a gente confia e a gente trabalha por aquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita é que a vida é o bem mais precioso. O que a gente acredita é que a vida é o que merece os nossos esforços maiores nesse momento. Começar de novo vai valer a pena. Aquele menino de 9 meses atrás, hoje de manhã me disse de novo: não se desespere, nem pare de sonhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Um Feliz Natal, um ano novo de paz, de saúde para cada um e para todos nós. Obrigada. Aí nós ouvimos o pronunciamento José Fernando, ouvinte da Rádio Veterinária FM. Acabamos de ouvir a Liliane Maria da Silva, psicóloga do CAPS,
Aqui na prefeitura, então,